Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estou dando aqui as boas-vindas aos alunos do 7º ano da Escola Dinâmica. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos nessa nova jornada. A Escola Dinâmica abraça vocês de uma forma muito carinhosa. Estamos aqui tomando todas as medidas sanitárias necessárias para que a gente tenha um convívio nesse novo normal, não é? Com o uso de máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, distanciamento aqui de uma cadeira para outra quando estivermos aqui em sala, tá bom? Então, hoje, no primeiro dia do mês de fevereiro de 2021, estou enfatizando esse aspecto, dizendo a vocês que vocês possam estar aqui seguros, não é? Com todas as medidas sanitárias tomadas, todas as prevenções estão sendo rigorosamente tomadas, tá bom? Pronto, dito isto, saudade de vocês, que vocês sejam muito bem-vindos. O convívio nosso está sendo retomado a partir de hoje, a partir desse dia, com as aulas presenciais e as aulas online. Não é isso? Muito bem. O ano passado, nós, falando agora do nosso conteúdo, nós tivemos a oportunidade de conhecer lá no início das aulas, conhecer qual é o papel do historiador, o que é que ele se preocupa, quais são as ciências que a gente chama de ciências auxiliares da história, de que maneira essas ciências vão colaborar para o nosso conhecimento histórico, não é? E a partir daí nós vamos começar a estudar, começamos a estudar, não foi? Os períodos históricos, o que significa a descoberta, um encontro, saber qual século nós estamos vivendo, a datação, a importância do carbono 14, para estudar, verificar, avaliar, averiguar os vestígios históricos que foram deixados pelos homens do antepassado, do nosso antepassado, de que forma eles vão contribuir para a nossa formação hoje, os estudos que eles deixaram, as colaborações, as contribuições, todos os vestígios que os homens pré-históricos eles deixaram para a gente. Isso também foi um motivo de estudo em nossas aulas no início do ano, não é? Estudamos também as fontes históricas, as fontes materiais, as imateriais, a questão do documento, das comprovações, não é, pessoal? Por exemplo, eu lembro que eu citei, trouxe material de jornais antigos, a velha e boa carteira de identidade, de identificação, que traz ali toda uma ferramenta, traz ali toda a nossa história, quem é o nome do nosso pai, o nome da nossa mãe, a cidade em que nascemos, o número de registro do cadastro, o R chamado RG, qual é a numeração. Então tudo isso torna-se uma referência a um documento que a história estuda, que a história gosta de se focar nela, se debruçar, de mergulhar nesses assuntos. Após isso, nós fizemos um estudo em cima de conhecimento dos períodos, dividir os períodos históricos. Os historiadores, eles gostam muito de fazer essa divisão. Para que essa divisão é feita, professor? Muito bem, viu? Interrogação. Para que é feita? Para facilitar o nosso entendimento, para que a gente perceba que essas divisões, elas são importantes para a gente identificar que um período ele é diferente do outro, que um período apresenta características diferentes do outro, e que a partir daí, observando essas diferenças, essas características diferentes, a gente consegue compreender, a gente consegue estudar e entender todo o processo histórico, toda a formação histórica. E é isso que nós vivenciamos.
Então, temos lá a primeira situação, os primeiros conteúdos foi esses períodos. Tivemos a oportunidade de conhecer esses períodos. Quais são esses períodos? Que nome é dado a esses períodos? Nós temos ali a pré-histórica, período da pré-história, a idade antiga. Um outro período que se segue é a idade moderna. Desculpe, voltando, a pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. São esses períodos que vão se apresentar para a gente, vão deixar com que a gente consiga entender que cada momento desse ele diz muito de como a civilização, como a humanidade se comportava, quais são as suas características. E aí vamos ter o estabelecimento de marcos históricos para isso, né? A descoberta do fogo na pré-história, a formação das civilizações na Idade Antiga, a civilização egípcia, a civilização grega. Mas vamos colocado isso nesses períodos, não é? Então você tem que saber o período da pré-história, antes da história, que significa pré, antes do descobrimento da escrita, a pré-história, história antiga ou idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Colocado isto, o que nós vamos fazer? Eu coloquei bem, isso, minha gente, muito bem. Eu falei que nós vamos estudar o processo histórico, a formação histórica através da linha do tempo, acompanhando a linha do tempo. O sexto ano tem como característica, segundo a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, conteúdos, temos ali a pré-história e a Idade Antiga e um pouquinho da Idade Média como sendo o conteúdo de todo o sexto ano de História. É esse conteúdo que nós estudamos. Vivenciamos isso no ano passado. E eu vou relembrando nas próximas aulas esse conteúdo que foi vivenciado. Tá bom? E aí? Pré-história, o homem pré-histórico, ele vai se deslocando de uma região para outra, de acordo com a sua necessidade. O homem pré-histórico, inicialmente, ele é nômade, ele se aproveita para se deslocar de uma região para outra, porque ele é nômade. Aproveita pelo fato também que os continentes estão próximos um do outro, antes de haver a chamada Pangeia, que é o deslocamento dos continentes, as placas tectônicas. Em geografia você vai ter maiores detalhes sobre isso, não é? Então, ao afastamento dos continentes, o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, passa a ser fixo em cada região. Deu para entender? E aí o homem pré-histórico ele vai começar a passar mais tempo em uma determinada região, vai conhecê-la e vai ter a oportunidade de descobrir o fogo. E o fogo é um elemento muito importante para a manutenção e a sobrevivência do ser humano. Descobrindo o fogo, ele vai poder cozer os alimentos, se alimentar de melhor forma, não só mais através de frutas e raízes, mas agora também vivendo agora da caça e da pesca. Esses animais, ele tirava a carne desses animais que tinham muitos nutrientes, proteínas, e a partir daí ele vai ter uma maior sobrevivência, vai sobreviver, vai ter condições de sobrevivência. Então, é isso que temos em mente nesse processo de estudo histórico em relação à pré-história, o homem pré-histórico, a criação, o surgimento da Terra através do Big Bang, não é? A teoria do aparecimento do homem, a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Criacionista, essa teoria criacionista, ela é muito ligada à questão bíblica, questão de Deus, não é? Que está escrito lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que o homem, Deus criou a terra, não é? Criou o homem à sua imagem e semelhança. E essa teoria é a teoria criacionista. E a teoria evolucionista é a teoria que é defendida pelos cientistas de que o homem é oriundo do macaco, tem sua descendência, sua
descendência do macaco, que ele foi evoluindo e passou por vários estágios na pré-história, de homens pré-históricos, não é? Nós vivenciamos aqui o homem australopithecus, o homem neandertalenses, o homem Homo habilis, até chegar ao Homo sapiens sapiens, que é o homem atual. Passado esse momento, esse período, nós estudamos ali os períodos da pré-história. Aqui, ó, mais uma vez, salientando a importância desses períodos para que a gente possa se situar e estabelecer diferenças entre esses períodos. Pois bem, tivemos ali na pré-história o período paleolítico inferior, também chamado de pedra lascada, e o paleolítico superior, também chamado de paleolítico da pedra polida. Entre esses dois períodos, o que é que a gente pode dizer? O que é que a gente pode afirmar? Nós podemos afirmar que ali temos período menos desenvolvido, que é o período da pedra lascada, e o período mais desenvolvido, que é o período da pedra polida. E aí o homem foi se desenvolvendo. Claro que isso demanda tempo, não pense que é no piscar de olhos, não pense que é de um ano para outro, nem a cada 3 anos, nem a 4. Isso vai acontecer de uma forma muito lenta, a evolução desse homem. O homem passa 50, 100 anos, 200 anos para ir evoluindo, até 1000 anos para conseguir, antes de Cristo, 10.000 anos antes de Cristo, as civilizações antigas começavam a aparecer e surgir e evoluir de forma muito discreta, de forma muito lenta. É preciso que se ponha isso em nossa mente, para entender melhor essa evolução, como isso ocorria. Diante disso, após isso, nós estudamos não mais o paleolítico, que significa a idade da pedra, não é? O termo. Eu fiquei sempre preocupado durante todo o ano de 2020 com vocês, não é? Do sexto ano, com relação, do sexto ano, não, desculpe, do sétimo ano, com relação à situação forte que é o entendimento dos termos, para que a gente possa entender o significado dos termos. Estudamos isso no sexto. No sétimo ano também existe a mesma preocupação, que vocês tenham um conhecimento, que os termos históricos eles possuem uma especificidade, não é? Um uso exclusivo do conteúdo de história, da ciência histórica. E evidenciando isso, chegamos a estudar os termos e chegamos também no período pré-histórico, ainda no período pré-histórico, num período chamado de período neolítico. Esse período neolítico, mais uma vez a atenção com o termo, neo significa novo período histórico, novo período da pedra, que agora o homem vai fazer a utilização do fogo, o uso de ferramentas, descoberta do fogo, o uso de ferramentas, que vai facilitar a sua sobrevivência, sem dúvida nenhuma. Não é? Então, esse período neolítico, o homem começa a caçar, começa a pescar, a plantar, através da forma mais antiga de sobrevivência, que é a agricultura, e vai fazer uma evolução marcante, chamada também de Revolução Agrícola por alguns historiadores nesse período da pré-história, chamada de Revolução Agrícola. E aqui vai para propiciar ao homem uma evolução muito grande, não é? Ele vai conhecer outras regiões, ele vai poder se deslocar mais e uma forma de sobrevivência cada vez mais consolidada através das descobertas que ele acabou de fazer e o desenvolvimento que ele vai ter. O homem pré-histórico vai evoluindo, cada período vai demonstrando isso. E chegamos na idade dos metais, o cobre, do ferro, que vão ser ferramentas para que eles possam lutar contra povos invasores, contra as invasões, as guerras, os conflitos, a utilização desse ferro e desse cobre, e também para o seu dia a dia, os seus recursos do dia a dia, para, por exemplo, fazer um índice de proveito de pesca muito maior, bem maior, com o uso do ferro em formato de arpão, de objetos pontiagudos,
que pudessem ser criados naquele período, que foram criados naquele período pré-histórico da Idade dos Metais. Ainda nessa revisão geral, que foi o 6º ano para a turma do 7º ano, nós devemos citar a formação que o homem tem depois da pré-história ter sido consolidada, que foi a questão das civilizações. Sem dúvida nenhuma, essas civilizações elas vão colaborar de sobremaneira para a formação que nós temos hoje. Veja, há um processo de evolução, um processo evolutivo que você não deve descartar, que todos os fatos históricos estão interligados. Eu bati nessa tecla muito o ano passado e vou continuar batendo, porque o processo histórico é assim. Não é? Ele é infindável, que vai um período estando atrelado ao outro que se passou, atrelado, ligado àquele que se passou. Não é? Então, o conteúdo histórico nunca está isolado. Pois bem, e nessa situação, nesse período, nós temos aí a formação das primeiras civilizações, as primeiras civilizações organizadas, tendo politicamente quem governe, tendo ali uma definição de fronteiras, tendo ali a questão econômica, tendo a questão social, a questão religiosa, de que maneira isso vai colaborar para a formação e a evolução desses povos. Não é isso? Muito bem. Qual foi a primeira civilização que nós estudamos? Isso, muito bem. A primeira civilização que nós estudamos, segundo a base curricular, foi a civilização, qual foi, pessoal? Muito bem, a civilização egípcia. Quem foi seu professor ano passado, hein? Que lhe ensinou isso? Responda aí. Então, essa civilização, a civilização egípcia, trouxe uma contribuição muito grande do ponto de vista político, em que o faraó era o chefe supremo, era o chefe militar e o chefe religioso, cuidava de tudo, era o faraó. E nós tínhamos ali uma organização muito grande do ponto de vista econômico e social, com a boa utilização do Rio Nilo. O Rio Nilo é uma dádiva, não é uma dádiva para o Egito, que vai trazer uma contribuição gigantesca para o desenvolvimento egípcio através da agricultura. E começou os egípcios a estudarem, a perceber que a partir do momento, não é? Eu estou lembrado que eu fiz isso ainda antes da paralisação da pandemia. A partir do momento que e durante as aulas remotas também, a partir do momento que os egípcios começaram a perceber que a margem do rio Nilo, que é um rio gigantesco, importante no armazenamento de água, guardar a água daquele rio Nilo para o período de secas. No período que a maré baixava do rio, o rio à sua margem deixava ali uma crosta de um humus fertilizante, que tudo que se plantasse ali iria germinar. Tirava-se aquela crosta grossa e depois se plantava, daria ali as plantações, daria fruto ali o trigo, a batata e outros alimentos, não é? Então, o arroz e por aí vai. E a partir dali era extraída a riqueza, o alimento para os egípcios. A gente tem que ter isso em mente. A organização social, os sacerdotes, a questão religiosa, o politeísmo, né? A crença dos egípcios em vários deuses, tudo isso vai contribuir muito para o desenvolvimento da civilização egípcia. Os egípcios vão entrar em conflitos, vão ser uma nação, vai ser um país que vai crescer muito, uma nação que vai se desenvolver de forma muito grande, vai escravizar povos, escravizar os hebreus. Nós temos esse relato bíblico, não é? E a partir daí tivemos a oportunidade de conhecer de forma mais aprofundada a civilização egípcia. Após isso, nós estudamos também uma outra civilização, que foi a civilização hebraica. Como os hebreus, não é?
foram subjugados, foram escravizados, até que Moisés, que era um componente da corte egípcia, descobre que ele é hebreu, liberta o povo hebreu que estava sendo subjugado, estava sendo escravizado pelos egípcios, e daí vai em busca da terra prometida de Canaã. Os hebreus vão colaborar para a gente de uma forma muito grande do ponto de vista religioso, não é? A crença num Deus único. Os hebreus anteriormente haviam crido tempos e tempos atrás da formação da civilização egípcia, eles haviam crido em vários deuses e depois passaram a crer num único Deus. E com isso eles vão colaborar muito para a nossa formação judaica cristã, que nós vamos encontrá-la, essa formação, essa civilização judaica cristã na Bíblia. Pois se você, eu já mencionei e volto a falar, se você pegar a Bíblia, você vai observar a divisão, né, do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento com aquelas características da civilização judaica, da civilização hebraica. Não é? Os livros, os 5 livros, tudo isso contribuição hebraica. E no Novo Testamento nós tivemos a oportunidade de conhecer a civilização cristã, a chegada, o nascimento, a permanência de Jesus Cristo aqui e a sua ressurreição relatada no Novo Testamento. E aí existe uma relação intensa entre as duas civilizações. Quando vocês observarem lá, já mencionei sobre isso, não é? Pegar a primeira página do do Novo Testamento, vocês vão observar a relação que existe com o Antigo e a relação que existe de Jesus com os judeus, com os hebreus. Tá bom? Houve só uma mudança de nomenclatura. Era hebreus anteriormente, depois passou a ser judeus após, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Deu para entender? Pois bem, espero que vocês tenham entendido a aula revisional de forma ampla de hoje, a concepção histórica. Nós estamos dando os primeiros passos, tá bom? No 7º ano, estamos fazendo essa revisão e depois nós vamos mergulhar de forma mais profunda na Idade Média. Na Idade Média, que é o foco nesses primeiros capítulos de estudo do 7º ano de História. Bem, pessoal, eu estou concluindo a aula de hoje, esperando que vocês tenham compreendido, tenham entendido aquilo que eu repassei nessa aula inaugural de revisão para o 7º ano. Quero agradecer a vocês e que vocês possam estar seguros de que todas as medidas estão sendo tomadas para o seu retorno à sala de aula, tá bom? Mas se você achar por bem permanecer online, é um direito que você tem. Estou dando só uma sugestão a você. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.